Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Conforme prometido, estou trazendo aqui para vocês a meu modelinho de uso pessoal, para vocês estarem fazendo aí, para quem também está obtendo renda aí, uma nova ideia para as vendas. Para quem não conhece ainda as aulas, eu vou estar deixando um link no final do vídeo em forma de uma borboleta, que você pode clicar nela, ela vai estar levando você diretamente para o site onde lá estão todas as aulas. De mais sugestões, eu vou estar deixando no link aqui embaixo para vocês conferirem. Não esqueçam de deixar sua avaliação, seus comentários, participar aqui do canal. E vamos à aula. Os materiais para máscara, nós podemos usar aqui sobrinha de linha. No caso aqui eu vou estar usando linha de algodão. Agulha adequada ao tipo de linha. No caso aqui eu vou estar usando a minha 3,5. Tesoura, linha de costura e agulha e o tecidinho para forro. No caso vocês tenham dificuldade de estar encontrando tecido para forro, vocês podem estar usando aí alguma fronha que tá de lado, lençol, para estar fazendo recorte no final e colocando na máscara. Para o início do trabalho, eu fiz aqui 41 correntinhas. A partir da 41ª, nós vamos fazer o seguinte. Vamos marcar com o dedo a última correntinha. Vamos fazer mais 2 correntinhas. E nessa correntinha que nós marcamos, vamos voltar aqui fazendo 8 pontos baixos. 8 pontos baixos. Vamos lá. 1... Agora, para adiantar meu trabalho, no final dessa correntinha, eu também vou ter que trabalhar 8 pontos baixos. Só que eu já vou deixar marcado para não me perder durante a sequência do trabalho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse finalzinho aqui, nós vamos trabalhar ele também em ponto baixo. Agora, para fazer o ponto fantasia, eu vou subir aqui 3 correntes. Vou pular 3 correntinhas de base. Na quarta, eu vou colocar aqui 2 pontos altos. Uma correntinha e novamente 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Vou fazer uma correntinha de espaçamento, pulo novamente 3 pontos de base. Na quarta, eu vou fazer esse mesmo lequezinho, que é os 2 pontos altos, separado por uma correntinha e novamente 2 pontos altos. Uma correntinha. Essa vai ser a sequência do ponto fantasia de toda a nossa primeira carreira aqui. Então, aqui, ó, novamente... 1, 2, 3, na quarta eu faço um leque de 2 pontos altos, espaçado por uma correntinha, mais 2 pontos altos. Então, essa sequência aqui nós vamos trabalhar até aqui no final. Eu volto com vocês aqui para estar mostrando a sequência. Bom, cheguei aqui no finalzinho, onde eu tenho que trabalhar os 8 pontos baixos. Vou tirar aqui o clipe.
Então, ó, o último ponto, nós terminamos ele, fazemos aqui 3 correntinhas, como nós aqui fizemos no início. E agora, nós vamos continuar aqui, ó, nos 8 pontos baixos aqui, ó. Vamos fazer os 8 pontos baixos. Essa é a nossa primeira carreira. E lembrando que nós vamos trabalhar essa sequência de pontos em todas as carreiras ímpares. E agora eu vou começar a segunda carreira aqui para vocês verem como que a gente vai fazer. Eu já fiz aqui meus 8 pontos baixos, vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho e vou trabalhar aqui ponto baixo sobre ponto baixo, os 8 ponto baixo. Sempre vai ser 8 aqui no começo e no fim. Vou fazendo aqui, eu volto com vocês para a sequência da carreira par. Agora, na nossa segunda carreira, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós vamos agora aqui no início fazer 2 correntinhas, um ponto baixo, aqui no espaçamento das correntinhas de baixo. Vamos fazer mais 2 correntinhas. E vamos colocar aqui dentro do leque de baixo, novamente, 2 pontos altos. Uma correntinha, 2 pontos altos. Agora, aqui nós vamos fazer 1, 2 correntinhas e vamos fechar ela com ponto baixo aqui na correntinha de baixo. Novamente, nós vamos fazer 2 correntinhas e vamos fazer um leque. O leque sempre vai ser 2 pontos altos, separado por uma correntinha. Uma, 2, e vamos pegar aqui um ponto baixo e fazer. Então, toda a sequência aqui da nossa segunda carreira, ela vai ser trabalhada desse ponto. Eu já vou dar uma dica para vocês não se assustarem. Quando nós trabalhamos aqui a segunda carreira, que é essa que nós aumentamos aqui um pouco e fechamos a correntinha, o ponto ele fica mais aberto. Então, durante o trabalho, vocês vão ter a impressão de que não vai dar certo o formato da máscara. Só que quando nós chegamos aqui na carreira ímpar, que nós vamos trabalhar que seria a primeira carreira, novamente, ela vai fechando e dando o formato. Aí nós vamos trabalhar assim por 13 carreiras, que é onde nós vamos fazer encerramento dela, que a nossa última carreira vai ficar com o ponto fantasia aqui, no caso da primeira carreira, que ela vai fazer o ajuste certinho da máscara. Eu vou continuando aqui meu trabalho. Lembrando que sempre aqui no final, sempre os 8 pontos baixos, em todas as carreiras também. Terminei minha máscara aqui, no caso, com 13 carreiras. Lembrando que você pode ir fazendo e medindo no seu rosto conforme sua necessidade. Caso você termine na carreira inferior, onde ela fica mais abertinha aos pontos, eu recomendo vocês estarem fazendo uma carreira de ponto baixo para estar estruturando, para ela não ficar muito frouxa. Aqui na sequência, eu vou fazer 20 correntinhas. E vou estar fechando aqui um ponto baixíssimo e fazendo o acabamento do outro lado. Lembrando que se você encerrar a carreira na anterior, você pode estar usando este fio para estar fazendo a correntinha para chegar até este lado aqui. Então, aqui eu vou fazer o ponto baixíssimo. Vou cortar meu fio.
Recomendo que, antes de você fazer aqui o acabamento, fazer o outro lado também. Aqui nós vamos inserir o fio. Faz as 20 carreirinhas aqui. E antes de estar fazendo, coloca no rosto e mede para ver se não tá justo ou muito frouxo, porque assim dá para regular as correntinhas antes de estar fazendo o acabamento. Para tirar a medida do forro, vocês vão fazer o seguinte: no caso aqui, o meu tecido, eu vou estar já marcando ele de forma dupla. Vocês vão colocar a máscara por cima, abrir ela bem certinho, o máximo que vocês conseguirem. Vamos estar marcando por fora para fazer o recorte. Observe que eu não vou fazer essa parte aqui em forro, então eu vou dar uma sequência nela redondinha para estar deixando essa parte aqui sem forro. Pode marcar de qualquer jeito, depois acerta na tesoura. Volto na sequência mostrando pra vocês como que a gente vai costurar, pra costura não ficar aparecendo na parte da frente. Pra colocar o forro na máscara, nós vamos colocar ele dentro, dar uma acertadinha dos dois lados. E conforme nós formos costurando, nós vamos fazendo uma dobrinha pequenininha na parte de cima, voltada para o lado de dentro. Vamos usar a linha de costura normal. Vamos passar primeiro o pontinho e nós vamos prendendo ela da seguinte maneira. Em cada pontinho de crochê, na voltinha, ao invés de nós pegarmos o ponto e ultrapassar, nós vamos estar pegando aqui pela parte de dentro do ponto e fazendo as costurinhas. A gente vai trabalhando assim na máscara inteira. Aí nós vamos pegar aqui na máscara e no ponto, na parte de dentro sempre. Aí nós vamos pegar no pontinho, na parte de dentro e na máscara. E conforme a gente vai trabalhando o forro, nós vamos sempre fazendo a dobrinha e fazendo a costura. Dessa maneira, fica imperceptível a costura. Vou pegar aqui essa de cor vermelha para vocês verem. Olha, no lado correto aqui não dá pra ver costura nenhuma. E ela fica dessa maneira. Como esse tecido aqui eu achei que ele solta muito fiapo, quando eu terminei essa máscara, eu passei um pouco de cola por dentro do tecido e colei pra estruturar ainda melhor ele. Fica bem acabadinha a máscara. Para a higienização da sua máscara, você vai colocar ela de molho em água e sabão por 5, 10 minutos. Mais ou menos, enxágua ela normalmente. Se quiser tá passando depois numa solução de água diluído com Lysoform, pode passar. Torça assim com cuidado, deixe lá secando. Depois, se quiser tá passando um ferro quente, pode estar utilizando, só se atente pro tipo de linha, que se for um fio de nylon que você estiver usando, tem que colocar um paninho por cima para não derreter a linha. Não esqueçam de deixar sua avaliação. Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima!